Fala moçada, estamos de volta aqui para iniciar a unidade 2 da disciplina de Cultura Brasileira. A gente tem nesta unidade 3 textos para estudar, para compreender, para refletir sobre eles. O que seriam, né, os textos 3, 4 e 5 do conteúdo programático total da disciplina, uma vez que a gente já viu os 2 primeiros textos da matéria, que contemplam a unidade 1 dela, e ainda veremos outros 2 na unidade 3, antes propriamente da apresentação dos seminários e também da atividade avaliativa de natureza dissertativa. Esse primeiro texto dos 3 da unidade 2, né, ou se você preferir, este texto 3, pensando no conteúdo programático todo da disciplina, vai tratar sobre o racismo estrutural. Então é um texto publicado na revista Extra Prensa pelo professor Humberto Bersani, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E ele vai tratar, né, o título do texto, Aportes Teóricos e Reflexões sobre o Racismo Estrutural no Brasil. Então ele vai tratar deste conceito, que é um conceito que sempre foi bastante discutido, muito mais evidentemente no campo da sociologia, mas a disciplina de cultura brasileira não deixa de ser isso, né? É uma disciplina que pertence àquele eixo humanístico que a gente chama dentro do curso de jornalismo, que é uma das disciplinas que procuram dar uma formação mais ampla para o estudante de jornalismo. Então vocês, por exemplo, que fazem parte do curso novo ou que fazem parte do curso velho, já tiveram ou já terão, ou ainda terão, perdão, disciplinas relacionadas à história, à psicologia, à própria sociologia, de maneira que esta disciplina é uma das que fazem parte então deste eixo mais genérico, né, mais de fundo, como a gente costuma dizer, do campo da comunicação social e mais especificamente do jornalismo. Este tema vem sendo atualmente também muito debatido, especialmente por um professor da Universidade do Mackenzie, mas que também tem vínculo com uma instituição norte-americana, chamado Silvio de Almeida. Eu recomendo até para vocês uma entrevista que o professor Silvio de Almeida concedeu ao Roda Viva, não faz muito tempo. E vocês, a reboque, vão encontrar também outros vídeos no YouTube de falas dele a respeito do racismo estrutural, né? Quer dizer, muito mais do que uma questão que data de um momento muito recente. Além de ter raízes no Brasil colônia, como a gente já verificou nos 2 primeiros textos e vai verificar de novo agora, traz também uma natureza estrutural do ponto de vista de que transcende as questões de Estado e as próprias relações interpessoais também, tá? Então é com base nisso que a gente vai então tratar o texto número 3, né, que é o primeiro então da unidade 2 da disciplina de cultura brasileira. Bom, para o professor Humberto Bersani, que é o autor do texto 3, o racismo é estrutural, ou seja, ele tem essa classificação estrutural, porque ele se manifesta como um movimento opressor por parte do Estado. Então, como eu havia dito anteriormente, não é apenas fruto de uma relação entre pessoas, e essas relações interpessoais estão desgrudadas de uma questão institucional ou de uma questão de Estado. Muito pelo contrário. É justamente porque transcende as questões institucionais, perpassando as instituições do Estado e indo além delas, é que elas acabam se manifestando nas relações entre as pessoas, de modo então que não é possível fazer uma análise do racismo desgrudado, portanto, deste componente estrutural. E isso se deve basicamente às nossas raízes históricas.
Então, nós tratamos principalmente no texto 1 da unidade anterior, que inclusive inaugurou as discussões no âmbito da disciplina de cultura brasileira, a gente viu como foi o processo de colonização do Brasil, e este texto vai tratar, né, com mais detalhes sobre este componente e de que maneira, principalmente, aí sim este texto vai trazer o processo de colonização do Brasil provoca consequências, traz efeitos muito nocivos às relações humanas no território brasileiro, fazendo, portanto, do racismo um traço da cultura brasileira. Então a gente está entrando na unidade 2, que vai tratar dos costumes. Então a gente trabalhou na unidade 1 a formação da sociedade brasileira, né, como que se deu o encontro das 3 etnias que formaram a sociedade brasileira, indígenas, europeus e africanos. E agora a gente vai ver de que maneira os costumes, e claro, aí sob o ponto de vista negativo, se manifestam na sociedade brasileira a partir da sua formação. Então por isso é que uma unidade não vem desgarrada da outra, um texto não vem desgarrado do outro, e é necessário então que vocês consigam fazer as respectivas correlações. Na unidade 3, a gente vai para o aspecto positivo da cultura brasileira. Então, se a gente traçou um panorama na unidade 1 e se a gente vai botar o dedo na ferida na unidade 2, na unidade 3 é o momento da gente enaltecer, é o momento da gente levantar os pontos positivos da cultura brasileira. Mas por hora, então, na unidade 2, a gente vai ter que botar o dedo nessas feridas, porque não dá para falar da formação social do Brasil, da formação do Estado brasileiro. E, naturalmente, não dá para a gente discutir o Brasil de hoje sem revisitar o nosso passado, reconhecer os nossos erros, porque é só assim que a gente consegue exorcizar os fantasmas e não cometer mais os erros que a gente não só cometeu no passado, mas que vem recorrentemente cometendo ao longo do tempo. Tá? Então, a reflexão do professor Humberto vai se basear em 4 autores. E é justamente com base em obras muito consagradas desses 4 autores é que ele vai sustentar a sua tese de que o racismo no Brasil é estrutural. Tá? Então, os 4 autores são Jacob Gorender, Clóvis Moura, Caio Prado Júnior e o Nelson Werneck Sodré, que é até um velho conhecido nosso. Quem já teve história da imprensa já estudou o Nelson Werneck. O Nelson Werneck é um historiador e num dado momento colocou um pé na história da imprensa, por isso é que quem já fez e quem vai fazer ainda a disciplina de história da imprensa vai ver que o Nelson Werneck Sodré é um autor super importante dessa disciplina. Mas como ele não trabalha a história apenas da imprensa, mas a história num conceito mais amplo, ele também vai trabalhar a questão do racismo em uma de suas obras. Tá? Então é com base nesses 4 autores que o Humberto vai encadear a sua reflexão sobre o racismo estrutural. Começando então pelo Jacob Gorender, no livro chamado O Escravismo Colonial. Segundo este autor, a formação da sociedade brasileira se deu sob o escravismo colonial. Então, a gente estudou no texto 1 como é que se deu o processo de escravidão no Brasil. Então, os portugueses chegam ao Brasil, invadem o Brasil em 1500, colonizam o território brasileiro e, a partir daí, escravizam, num primeiro momento, o indígena, mais ou menos ali durante os 50 primeiros anos da história portuguesa no Brasil, e a partir de meados do século XVI, e aí nós estamos falando então de 1500, é que eles começam, os portugueses, a executar o tráfico negreiro, no sentido de trazer então habitantes, mulheres e homens, mas principalmente homens, para exercer o trabalho escravo no Brasil. Então, a história brasileira, principalmente a história colonial do Brasil, está calcada no escravismo, e isso não é pouca coisa. E a gente vai perceber que como o escravismo no Brasil perdurou durante muito tempo, transcendeu inclusive o Brasil colônia, a estrutura forjada durante tantos anos, e eu até me arrisco a dizer, durante quase 4 séculos, naturalmente
produz consequências que podem ser vistas até os dias atuais, e não é por outra razão, na verdade existem várias outras, mas esta é uma razão central para que a gente defina, com base no autor, que o racismo no Brasil é estrutural. Tá? Além disso, né, a gente então, com base nessa história peculiar que é a do Brasil, de quase 4 séculos de escravidão, a gente está falando de praticamente 400 anos, se a gente calcular que os portugueses chegaram aqui em 1500 e a escravidão só foi abolida em 1888, a gente está falando aí em números mais exatos de 388 anos de escravidão, a maior parte deste período destinada à escravidão de africanos. E naturalmente as consequências dessa estrutura escravocrata vai lançar os seus tentáculos até os dias de hoje, e é isso que o autor vai tentar demonstrar para a gente ao longo de todo o seu texto. Em razão disso, pelo fato do Brasil ter sido o país que mais tardiamente aboliu a escravidão, um dos países que mais tardiamente aderiram ao sistema republicano, é necessário então que a gente busque alternativas voltadas para o próprio país. Não adianta a gente tentar importar de outros países soluções prontas, porque como o contexto brasileiro é muito peculiar, é importante então que haja um pensamento propriamente nacional para que a gente consiga compreender um problema que evidentemente existe em outros países. A gente vai citar, por exemplo, os Estados Unidos, mas com peculiaridades que a gente só consegue encontrar aqui. Né? Então é necessário então formular um pensamento próprio brasileiro para que a gente então consiga romper esse círculo vicioso em que a gente se encontra. Tá? A gente então tem uma sociedade que é uma sociedade escravocrata ou uma sociedade escravista. Essa sociedade é uma sociedade de classes que, infelizmente, como a gente vai ver, o período republicano não conseguiu romper, embora fizesse uma remodelação, que é preciso pontuar. Mas ela é uma sociedade basicamente dividida em 2 grupos. Né? Um grupo muito pequeno, que é formado pelos senhores, que eram os proprietários de terras e, consequentemente, de escravos. E, de outro lado, um grupo muito grande, muito extenso, muito vasto, composto pela mão de obra escrava, e a gente conseguia encontrar ali homens e mulheres, né? As mulheres ainda com um ônus a mais, porque enquanto os homens eram explorados do ponto de vista do trabalho, as mulheres, além de trabalharem sob o regime de escravidão, serviam aos seus senhores também como escravas sexuais. Tá? E é por isso que eu pontuava na primeira unidade, nos vídeos anteriores, que a obra do Gilberto Freire, por exemplo, o Casagrande Senzala, é uma obra importante, mas é necessário identificar que o Gilberto Freire romantiza demasiadamente as relações, as miscigenações que foram acontecendo principalmente entre brancos e negros, quando na verdade os homens brancos, mais precisamente os senhores, se apropriavam das mulheres negras como escravas sexuais para cuja finalidade era única e exclusivamente o prazer. Né? Não havia ali uma finalidade social, né? Uma finalidade humanista, né? Não havia nenhum tipo de sentimento. Então é por isso que é necessário fazer essas atualizações. Né? E, inevitavelmente, e nós vamos perceber isso não só no pensamento do Jacob Gorender, como nos outros 3 dos quais o Humberto lança a mão, que há uma relação muito intrínseca entre o sistema escravista que vigora no Brasil e o sistema capitalista. Né? Uma vez que a escravidão estava a serviço de um sistema capitalista, é verdade ainda, monopolista do Estado, né? Sem ainda o advento do neoliberalismo, mas era um sistema escravista que estava a serviço de um sistema capitalista
cujo mote principal naquela ocasião era extrair as riquezas, sejam elas provenientes de algum plantio ou as riquezas naturais, minerais do país, com o objetivo de alimentar o mercado internacional, né? Então, quer dizer, Portugal extraía daqui as riquezas que a gente tinha, pau-brasil, cana-de-açúcar, minério de ferro, né, e outras riquezas que o nosso território possuía ou que ele poderia viabilizar para o mercado externo, no sentido de trazer uma balança comercial favorável à metrópole. Era essa a finalidade do Brasil, e o sistema escravista então sustentava esse sistema. Não é por outro motivo que quando o Brasil proclama a sua independência em 7 de setembro de 1822 e deixa o status de colônia para se tornar império, esse sistema não muda. Porque como o Brasil ainda continua sendo um território, né, continua sendo um grande latifúndio para abastecer o mercado internacional, o sistema escravista então ainda tem uma certa serventia. Então reparem que como que a gente altera o status político de colônia para império, mas a lógica, né, que sustentava a colônia continua sustentando o império, o que nos permite afirmar que do ponto de vista estrutural as mudanças foram mínimas, né? Então quer dizer, quem tinha dinheiro à época continuava tendo, quem mandava politicamente no país continuava mandando. Não é à toa que o primeiro imperador do Brasil é um português, que é o Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, né? Então aí é o jogo dos 7 erros numa frase muito curta. E mesmo quando a gente tem, a partir de 1840, a saída de Dom Pedro I e a entrada de Dom Pedro II, embora Dom Pedro II fosse um brasileiro, ou seja, fosse alguém que tivera nascido no país, ele continuava sendo o filho do antigo imperador, que era português, e o neto daquele que outrora foi rei de Portugal. Então, a gente só consegue romper com um pouco mais de intensidade, a gente vai ver que essa intensidade nem é tão forte assim, em 1889, quando a República é proclamada, tá certo? Então, este é o cenário brasileiro, né? Só para a gente contextualizar, há uma certa diferença do Brasil para os Estados Unidos, embora a gente veja lá um racismo muito forte, tanto quanto a gente vê aqui, embora com aspectos diferentes, né? Então, por exemplo, a proporção de negros na população americana é muito baixa se comparado ao Brasil. Enquanto a gente tem aqui, de acordo com o último censo do IBGE, 54% da população brasileira formados por negros e pardos, nos Estados Unidos esse número não chega a 15%. Então a gente tem aí, primeiro, uma diferença muito considerável, né? O segundo elemento é que nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece no Brasil, o racismo ele é muito mais voltado para uma natureza étnica do que econômica. Então é como se no Brasil um negro rico, de alguma maneira, mas não na sua totalidade, conseguisse uma certa redenção do ponto de vista do preconceito que sofre na comparação com o negro norte-americano, né? Uma vez que lá o racismo está muito mais voltado para a questão da etnia do que para uma questão econômica, tá? No Brasil isso já é um pouco diferente, embora não dê nem de longe para a gente afirmar que um negro rico esteja isento de sofrer preconceito, muito pelo contrário, né? Só para pontuar aqui como as características são relativamente diferentes do Brasil para os Estados Unidos, e este é um argumento muito importante para que a gente elabore um pensamento propriamente brasileiro que possa constituir uma saída para que a gente supere esse racismo que, na visão do Humberto Bersani, é estrutural. Tá? Nos Estados Unidos também é, mas como eu já pontuei, com características diferentes. Sem contar também que enquanto no Brasil a escravidão do africano foi generalizada no território brasileiro,
Nos Estados Unidos ela ficou mais concentrada ao sul do país, né? Numa porção do território norte-americano que era destinada à produção, né, de algodão, de tabaco, por exemplo, também para exportação. Em contrapartida, na porção norte, especialmente no nordeste dos Estados Unidos, ali os Estados Unidos já foram fundados, inclusive, sob a égide da industrialização. E o trabalho escravo naquela região não existia. Tá? Então tem essas diferenças também. Né? Nos Estados Unidos não foi generalizado do ponto de vista da geografia como foi também no Brasil. Tá? Então, e naturalmente os negros que foram importados de países africanos para executar o trabalho escravo nos Estados Unidos aparecem numa quantidade sensivelmente menor do que o contingente de africanos que entraram no Brasil. Né? Então, aqui a gente recebeu uma quantidade de africanos muito maior, justamente porque o trabalho escravo no Brasil era mais generalizado. Né? Então, esta é uma outra característica também que diferencia o Brasil dos Estados Unidos. E aí, então, a gente fecha o pensamento do Jacob Gorender e vai, então, para o Clóvis Moura. Então, no caso do Clóvis Moura, o Clóvis Moura, então, vai trabalhar a dialética radical do Brasil negro. Né? Então, o que o Clóvis Moura vai estabelecer? Vai estabelecer que a escravidão no Brasil tem duas etapas. Uma etapa que vigora de 1550 a 1850, ou seja, durante 3 séculos, que é o que ele chama de escravismo pleno. E por que 1850? Porque 1850 é o ano em que a Inglaterra, por meio da lei Eusébio de Queiroz, proíbe o tráfico negreiro. Tá? E a Inglaterra não faz isso por um bom mocismo, porque já havia reconhecido que negros e brancos mereciam igualdade de direitos nas relações trabalhistas, sociais, humanismo, não era por nada disso. Porque a Inglaterra havia percebido que, ao ampliar o trabalho assalariado, isso aumentaria também o mercado consumidor, e para a Inglaterra isso era muito positivo, uma vez que a Inglaterra era a principal nação, era a principal economia do mundo em meados ali do século XIX. Então, claro, se a gente tem um contingente de trabalho escravo que vai dando lugar a um trabalho assalariado, a massa que consome produtos aumenta. E isso invariavelmente traria benefícios para a Inglaterra. Então esta foi uma das motivações para que os ingleses impusessem a lei Eusébio de Queiroz, que no final das contas tinha uma validade também importante, porque proibia o tráfico negreiro. Né? E aí, um segundo momento, que é o que o Clóvis Moura vai chamar de escravismo tardio, é aquele que vai vigorar entre 1850, ou seja, a partir do estabelecimento da lei Eusébio de Queiroz, até 1889, quando acontece a proclamação da República. Porque é justamente em 1889 que a gente tem um rompimento dessa estrutura escravista. Né? O preconceito, o racismo, como a gente sabe, não vai desaparecer a partir da proclamação da República em 1889. Mas, de alguma maneira, as relações e a estrutura da sociedade brasileira vai sofrer pela primeira vez uma mudança mais sensível. Tá? Então a lei Eusébio de Queiroz vai fazer mediação entre o escravismo pleno e o escravismo tardio. As relações raciais como elemento fundante da sociedade brasileira. Então, assim como o Jacob Gorender, o Clóvis Moura vai trazer que o escravismo fundamenta a sociedade brasileira, e assim como Jacob Gorender vai defender que essa sociedade escravocrata é um dos fundamentos do capitalismo que acontece aqui. Então, a partir da escravidão é que vai se dar o capitalismo, um pouco diferente daquilo que vão pregar os outros dois autores, né? Que é o Caio Prado Júnior e o Nelson Werneck Sodré. Os dois acreditam que o escravismo é uma consequência do capitalismo que é implementado por Portugal no Brasil. E o Gorender e o Clóvis Moura pensam diferente. Não, o escravismo antecede ao próprio capitalismo. Né? Mas aí a gente vai fazer essa distinção
um pouco mais adiante. Né? Então, claro, a sociedade nossa é uma sociedade classista, como eu já mencionei, dividida entre senhores, que são proprietários de terras e de pessoas, né, no caso dos escravos. Esses senhores formavam um contingente muito pequeno, enquanto que, de um outro lado, num contingente muito amplo, a gente tinha as pessoas que eram escravizadas, né? Homens e mulheres africanos e africanas. Tá? E a gente não precisa de muita literatura para conseguir entender que essa distinção entre poucas pessoas muito abastadas, né, muito privilegiadas, com um grande contingente que é acometido pela desigualdade social, prevalece até os dias atuais. Então a gente começa a entender de onde sai esse abismo que existe entre poucos brasileiros ricos e muitos brasileiros pobres. Né? Justamente, justamente fomentado e germinado nessa estrutura classista que nasce no Brasil colônia, e não é por outra razão que a gente estuda então esses momentos para entender de que maneira isso se reflete ainda nos dias atuais. Tá? Então, como eu já afirmei, a independência brasileira em 1822 não rompe essa estrutura. Essa estrutura só vai ser rompida quando o Brasil deixa de ser império e passa a ser república, pelo menos do ponto de vista das classes. Né? Então, quer dizer, a partir de 1889 não existem mais escravos no Brasil, o que não significa dizer que a população negra tenha deixado de sofrer as agruras de um sistema exponencialmente desigual. Né? Isso não vai acontecer. E, como a gente pode atestar indo a qualquer periferia, né? Indo a qualquer periferia de uma grande cidade nos dias de hoje. Tá? Então, este é um ponto que precisa também ficar bastante claro. Qual que é a diferença? Né? Então, o que acontece? Quando a gente tem a saída do Brasil colônia para o Brasil império, e mesmo depois também, depois da saída do Brasil império para o Brasil republicano, os proprietários de terras nunca mudaram muito. Né? Então, o que nos ajuda a entender não só a concentração agrária que existe no Brasil, mas também a concentração de riqueza. Né? Então, quer dizer, o Brasil não fez, nem na transição da colônia para o império e nem da transição do império para a república, uma democratização da terra, né? O que em outros termos seria uma reforma agrária. Então, quer dizer, quando os escravos são abolidos um ano antes da república ser implementada, e isto não é trivial, é necessário que a gente entenda que, como havia um sistema, e isso dá razão ao Clóvis Moura e ao Jacob Gorender, como havia um sistema colonial e imperial sustentado na escravidão, não é à toa que, quando a escravidão é abolida em 1888, um ano depois, quer dizer, um ano e meio depois, a escravidão foi abolida em 13 de maio de 1888, e em 15 de novembro de 1889 a República é proclamada. Não é à toa que, um pouco mais de um ano depois da abolição da escravatura, a gente tem uma mudança de regime. Por quê? Porque aquele antigo regime que vigorava no Brasil sob dois nomes, colônia e império, ruem sem a escravidão. A escravidão sustentava esses dois status políticos, e quando ela deixa de existir, não faz mais sentido nem um Brasil colônia nem um Brasil império, uma vez que ambos eram praticamente as mesmas coisas. Tá? Então aí a gente tem o ingresso na República. O problema é que a gente não teve uma mudança na estrutura da sociedade brasileira. Né? Então, quer dizer, os negros deixavam de ser escravos, mas não deixavam de ser pobres, porque não tiveram acesso à terra, né? Não tiveram acesso à propriedade da terra, ainda que fosse muito pequena, para cultivar ali, até como forma de subsistência ou até de comercializar um certo excedente, né? Para fazer uma renda. Isso não aconteceu. E não é por outra razão, então, que quando os negros, os antigos escravos, vão saindo das fazendas porque os proprietários preferem a mão de obra do europeu, do imigrante, especialmente do imigrante italiano, os negros vão ocupando as cidades, mas também ali são marginalizados.
E aí, num primeiro momento, vão ocupando os cortiços das grandes cidades, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. E quando esses cortiços são destruídos numa política higienista, que é péssima para a história brasileira, né? Não que tirar pessoas de um convívio tão insalubre como era o convívio do cortiço, sem saneamento básico, com proliferação de doenças, não fosse uma medida boa. Mas na medida em que a gente não cria uma solução para o deslocamento, né, dessas pessoas, porque o cortiço deixa de existir, mas essa gente precisa ir para algum lugar. Essas pessoas precisam habitar um local, então, mais salubre. E na medida em que não há uma política de transição nesse sentido, então essas pessoas começam a habitar os morros, né, as periferias das grandes cidades. Razão pela qual, então, quando a gente tem conhecimento, por exemplo, de uma comunidade no Rio de Janeiro, há ali preponderantemente pessoas negras habitando aquele espaço. E certamente vocês podem ter certeza disso, não é por vontade. Há uma série de eventos históricos que contribuiu para que isso acontecesse, ainda que possa haver nessas comunidades pessoas muito orgulhosas do local onde vivem, né? Enfim, da arte que produzem, dos trabalhos sociais que desenvolvem, mas evidentemente que o germe disso tem um aspecto muito negativo, que é esse que eu acabei de relatar para vocês, né? Então, e tem como essência essa mudança sem mudar tanto. Então, quer dizer, se abole a escravidão, mas a estrutura continua a mesma. Os negros não são mais escravos, mas continuam sendo muito pobres, tá? Porque não têm acesso aos meios de produção, não têm acesso às terras, não têm acesso ao capital, e isso naturalmente vai legar aos negros uma condição muito adversa na comparação com a população branca, tá? Então, este é também um dado importante que é abordado pelo Clóvis Moura na reflexão que o Humberto traz aqui no texto dele, né? Então a abolição não muda do ponto de vista qualitativo a estrutura da sociedade brasileira, como eu já afirmei. As oligarquias que existiam durante a colônia, né, lá no Nordeste com as capitanias hereditárias, quer dizer, as mesmas famílias de forma hereditária herdando a riqueza dos seus antepassados, com o Brasil Império e principalmente com a velha República, essas oligarquias elas vão se perpetuando, mas agora não só mais no Nordeste, em Minas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e isso vai se manifestando nas representações políticas que esses locais, que esses estados vão apresentando, né, com basicamente pessoas da mesma família ou do mesmo grupo político dominando a política de um mesmo local durante um período muito longo, né? E naturalmente isso inviabiliza a quebra dessa estrutura que é muito viciosa, mas naturalmente é muito positiva para esses pequenos grupos que dominam a riqueza do país há muito tempo, tá? Então, a abolição foi evidentemente um movimento importante. No Brasil, o Brasil foi o país que mais tardiamente exerceu a abolição da sua escravatura, né? Como eu já falei, 388 anos, quase 4 séculos de escravidão, mas naturalmente seria equívoco a gente pensar que isso trouxe uma democratização racial, como durante muito tempo se defendeu no Brasil. Isso não ocorreu, tá? E aí o Clóvis Moura é quem vai bater na tecla de que o racismo, então, ele está impregnado nas instituições brasileiras, justamente porque quem forja a legislação é uma elite branca, né? Quer dizer, porque está no domínio da estrutura política, tanto no âmbito do executivo, como no do legislativo, como no judiciário. É difícil a gente encontrar nas 3 instâncias de poderes representações negras. E, evidentemente, os brancos que lá estão vão legislar em causa própria, tá? Então, claro, permeia as instituições brasileiras o racismo, mas transcende. E é por isso que o racismo, então, mais do que institucional, ele vai ser estrutural. Quer dizer, está encalacrado no inconsciente coletivo a prática do racismo, né? E em função disso,
muitas práticas racistas, muitos atos racistas muitas vezes são realizados sem que haja a percepção de que isso está acontecendo, né? O que não isenta quem pratica e só comprova que o racismo ele está tão enraizado nas nossas práticas que muitas vezes a gente apresenta manifestações racistas, mas não identifica que isso está acontecendo. E isso é muito grave, né? Isso, na verdade, é como se a gente já tivesse anestesiado. É como se a gente tivesse já naturalizado absurdos. E é por isso que a gente, então, precisa, né, visitar essas leituras, essas literaturas, para que a gente tente desgrudar este racismo que está muito incorporado das nossas relações com as pessoas. Tá? Este é um ponto muito importante. Bem, então a gente sai do Clóvis Moura e vai para a obra do Caio Prado Júnior, intitulada Formação do Brasil Contemporâneo no Período Colonial. Este livro está nas referências bibliográficas complementares. Não é um texto que a gente vá trabalhar propriamente de forma direta no âmbito da disciplina, mas então, né, por meio do Humberto, a gente vai tentar entender de que maneira se dá o pensamento do Caio Prado Júnior do ponto de vista do racismo estrutural, tá certo? Então, como a sociedade, o Brasil, na verdade, né, foi um território subjugado única e exclusivamente ao comércio, ou seja, o Brasil, como eu já mencionei no início desta aula, serve exclusivamente para a extração das riquezas que aqui existem, com a finalidade de comercialização no mercado internacional, né? E como tragédia pouco é bobagem, nem para as riquezas provenientes desses acordos comerciais terminavam no Brasil, naturalmente ficavam todo com Portugal, né, com a metrópole. Então, o Brasil, então, como a gente aprende, né, nos manuais de história, foi uma colônia de exploração e não uma colônia de povoamento, como aconteceu, por exemplo, no Canadá. Então, o Canadá foi colonizado por franceses e ingleses, e o Canadá não só por causa de uma mentalidade que era diferente, né, dos franceses e dos ingleses para os portugueses, mas também por uma questão climática, geográfica. Acabou então utilizando o seu território única e exclusivamente como forma de transitar, né, pessoas da França e da Inglaterra para o território canadense, né, e formar ali um povoamento, né, claro, com um vínculo cultural muito grande com a metrópole. Nos Estados Unidos isso acontece, como eu já falei, na porção superior, ao norte, principalmente nordeste dos Estados Unidos. Mas ao sul é uma colonização que se dá muito aos moldes daquilo que os portugueses fizeram aqui. É que no Brasil foi feito de norte a sul, sem muitas diferenças. Tá? Então, só para a gente distinguir, que é um conceito muito caro para todos nós, né? Como eu já falei, que a gente aprende já desde muito cedo, diferenciando colônia de povoamento e colônia de exploração. O Caio Prado Júnior vai trazer uma ideia que a gente abordou no texto do Darcy Ribeiro, sobre as matrizes étnicas, de que é necessário se referir especialmente a índios e negros no plural. Tá? Justamente porque, como essas duas etnias não possuíam em si uma unidade propriamente, né, não havia um elemento centralizador, então é necessário considerar as vicissitudes de cada etnia. Né? Então, por isso que eu mencionei para vocês algumas etnias indígenas, as principais, né, que existiam no território brasileiro. Mencionamos também etnias, e os textos vão trazer isso, dos negros que são trazidos da África, porque eram grupos
se chamava antigamente, hoje é um termo mais pejorativo, mas a organização era uma organização tribal, tanto de indígenas como de negros, e isso fazia com que cada agrupamento que não era muito extenso possuía a sua própria identidade cultural, inclusive com idiomas diferentes, dialetos diferentes, né, e outras tantas práticas que representavam uma distinção cultural entre negros de etnias diferentes e entre etnias indígenas distintas dentro de tudo aquilo que a gente poderia considerar como índio. Tá? Então o Caio Prado não abandona essa ideia. É necessário levar em conta a diversidade que existia dentro do contingente de negros que foram trazidos da África, bem como dos índios que já habitavam o território brasileiro antes da invasão portuguesa. Tá? Outro elemento importante é a organização agrária do Brasil. Então, a colônia brasileira era organizada com base em 3 elementos, né, segundo o Caio Prado Júnior. No latifúndio, e a gente morando em Mato Grosso sabe que isso ainda continua, né, grandes extensões de terras pertencentes ao mesmo proprietário, é isso que caracteriza o latifúndio. O trabalho escravo, que infelizmente a gente lê e ouve e vê notícias de trabalhos análogos à escravidão em grandes propriedades de terra, né? Então percebam como isso ainda, não estamos falando nem de um efeito, a gente está falando ainda das mesmas feições, o que é mais grave, né? E o outro elemento dessa organização agrária brasileira é a monocultura. Então, quer dizer, grandes extensões de terra cujo único objetivo é produzir um único produto. Tá? Então, trabalho escravo, latifúndio e monocultura, essas são as 3 características, segundo Caio Prado Júnior, da organização agrária do Brasil no tempo colonial. Né? O que a gente tem em Mato Grosso hoje? E aí nós já estamos falando de mais de 100 anos de república. O que a gente tem? Latifúndios, a gente tem, né, em muitos casos, o trabalho escravo, ou no mínimo um trabalho análogo à escravidão, e a gente tem a monocultura. Basicamente em Mato Grosso o que prevalece é a soja. Quando não é a soja é a criação de gado, o que no final das contas dá na mesma, né? Continua sendo ainda grandes extensões de terras para a produção, para o desenvolvimento de uma única cultura produtiva. Tá? Então vejam só, né, como a gente ainda tem marcas muito visíveis no Brasil republicano de um Brasil colonial ainda hoje. Tá? E a gente só está no contexto mato-grossense. A gente poderia escolher outros tantos aí, conseguindo identificar problemas dessa natureza. Tá? A matriz histórica do capitalismo é a escravidão, então o Caio Prado Júnior vai colocar então o sistema escravista como algo muito importante para o sistema capitalista, sem desvincular uma coisa da outra. Nenhum dos 4 desvincula, né? Então a diferença é essa, é que o Jacob Gorender e o Clóvis Moura entendem que o escravismo é o sustentáculo do capitalismo à brasileira. Né? Enquanto que para o Caio Prado Júnior e para o Nelson Werneck Sodré, que é o último que a gente vai estudar, a escravidão é consequência, mas o problema capital neste caso, sem querer fazer nenhum trocadilho, continua sendo o capitalismo, tá? Na visão do Caio Prado Júnior. O sistema continua a reproduzir mecanismos de exclusão. Né? Então, como eu dizia para vocês, como os negros não tiveram acesso aos meios de produção, né, às terras e ao capital, quando teve a sua abolição decretada em 1888, evidentemente que do ponto de vista do status, o negro a partir de 1888 já não era mais escravo, mas continuava muito flagelado, né, continuava muito marginalizado. Agora não mais praticando trabalho escravo no campo,
mas ele precisou se deslocar para as cidades, uma vez que os grandes proprietários de terra preferiram a mão de obra europeia, né, dos imigrantes, especialmente os italianos, e ao se deslocar para as cidades também encontraram um cenário muito hostil, quer dizer, de pouca absorção desta mão de obra nas indústrias, que também absorviam muitos imigrantes italianos, e aí resta então a boa parte desse contingente de ex-escravos a pobreza, né? Que infelizmente é um cenário que continua até os dias atuais. E aí então, chegando no último pensador que vai sustentar a reflexão do Humberto, que é o Nelson Werneck Sodré, numa obra chamada Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil. Então, o Nelson Werneck Sodré vai dizer que este contexto escravista, repito, quase 4 séculos, a gente não pode esquecer disso e eu não vou me cansar de repetir. Quase 4 séculos de escravidão no Brasil não é pouca coisa, e evidentemente que um período tão grande, com características tão perversas para os negros, vai gerar consequências até os dias atuais, né? A gente já vem traçando algumas coisas nesse sentido. Então, forjou-se uma sociedade de classe, cujas peças, na visão do Nelson Werneck Sodré, eram 3. A terra, né, o que lá o Caio Prado Júnior vai chamar de latifúndio, o capital e a força de trabalho, que era uma força de trabalho baseada na escravidão. Tá? Então essas são as 3 peças que fundavam o sistema escravista, com base no Nelson Werneck Sodré, não mais no Caio Prado Júnior. A discriminação racial sempre teve um certo respaldo legislativo, justamente por quê? Porque os representantes que ocupavam as esferas legislativas do país, né, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas Estaduais e o Congresso Nacional, estamos falando aí depois da proclamação da República, né, na Câmara e no Senado, sempre foram representações brancas, né, uma vez que a gente tinha uma população negra totalmente marginalizada de diversos processos, né? Convenhamos, do processo educacional, né, ainda há muitas caricaturas dentro da educação brasileira que durante muito tempo perpetuou esse racismo estrutural, foi um elemento da estrutura institucional para perpetuar o racismo estrutural, infelizmente, embora nos últimos 20 anos isso tenha começado a mudar, especialmente na universidade, que por excelência sempre foi um espaço para branco, mas nos últimos 20 anos isso já sofreu algumas mudanças, é preciso mudar muito mais ainda. Mas a educação foi um vetor de perpetuação do racismo estrutural. As próprias relações sociais também se incumbiram de fazer isso, e a estrutura política brasileira, né, que sempre foi ocupada por brancos, cujo objetivo é garantir os seus próprios interesses, né? Então, quer dizer, a gente, talvez em poucos momentos da história, a gente teve uma política voltada propriamente para o interesse coletivo, né? Enfim, para o bem geral, né? Enfim, são ali grupos, bancadas que acabam se formando para atender interesses próprios, né? Basicamente, infelizmente é isso que acontece. E do ponto de vista da democracia racial, esse também é um elemento que acaba corroborando este vício que existe na sociedade brasileira desde o século XVI, portanto. Tá? Na República, então, qual que vai ser a diferença? Se até o Império a gente tinha a divisão da sociedade brasileira em 2 classes, senhores e escravos, com a República a gente vai ter o surgimento de uma classe média, né? Então, evidentemente que esta é uma vantagem do ponto de vista da estratificação social, mas do ponto de vista prático, as mudanças sensíveis são quase nulas, né? Por quê? Porque esta classe média que vai se formar, e que é representada por um grande contingente da população brasileira, ela vai muito mais aspirar às classes dominantes do que
oferecer um olhar generoso às classes marginalizadas. Então este é um problema. Então aí o que, que a gente tem? A gente tem, continua tendo uma classe dominante que é muito pequena, né, que é aquilo que a gente chama de elite brasileira, né, do ponto de vista econômico, que desde sempre procura garantir os seus próprios privilégios. A gente continua tendo uma grande massa de marginalizados, né, e essa massa é composta preponderantemente por negros, em função do nosso sistema escravista. E no meio aqui, uma classe média composta por um volume muito grande de pessoas, mas que, infelizmente, em vez de oferecer soluções e em vez de olhar para os menos favorecidos, na verdade vai buscar integrar a classe dominante, né? E é de fato ali é quase que um limbo, né? Porque a gente tem uma classe média que teme muito ficar pobre, né? Digamos, compartilhar os mesmos espaços que os negros, mas ao mesmo tempo ela não consegue galgar para a classe dominante, porque a classe dominante não tem o menor interesse, né, em abrir o seu espaço para mais gente, né, porque isso significa dividir privilégios, e isso não passa pela cabeça da nossa elite, né? Então é quase que uma esquizofrenia que vive a nossa classe média, né? Ela teme empobrecer, mas ao mesmo tempo ela não consegue mudar de patamar. Ela não consegue deixar de ser classe média para ser a elite, porque quem já está na elite não quer receber esses que pertencem à classe média, né? Então vejam a gravidade em que se encontra o país, né? O que seria o ideal? O ideal é que esta classe média, que é estudada, que frequenta as escolas, que frequenta as universidades, pudesse oferecer uma alternativa para o país, no sentido de democratizar, né, de diminuir as diferenças socioeconômicas, que são muito grandes, as maiores do mundo, e ao mesmo tempo tentar estabelecer hiatos menores do ponto de vista da democracia racial, né? Este é algo que a classe média poderia encabeçar, mas que no final das contas ela acaba se recusando justamente por causa daqueles receios que eu acabei de pontuar. Quanto à modernização que é imposta pelo capitalismo, no sentido de exigir a mudança do trabalho escravo para o trabalho assalariado, é importante a gente pontuar fazer algumas ressalvas, né? Primeiro, o capitalismo não faz isso por uma questão humana. Então, ele não exige, ele não se moderniza porque passa a entender que é necessário dar direitos mais equivalentes entre brancos e negros. Não é por isto, né? É porque o sistema capitalista, na medida em que permitia um mercado consumidor, não permitia um mercado consumidor mais amplo, ao instituir o trabalho assalariado, perceberia que o mercado consumidor iria se ampliar, né? Então, este é um ponto. O segundo ponto é que no Brasil não foi feita uma transição paulatina entre o trabalho escravo e o trabalho assalariado, né? No sentido de conduzir o trabalhador escravo, no caso o negro, para uma condição de trabalhador assalariado, né? Isso não aconteceu. Então a gente teve um rompimento abrupto. Então cessou o trabalho escravo para se iniciar um trabalho assalariado. E este trabalho assalariado já não tinha mais como mão de obra os negros, como a gente apontou aqui, né? Porque tanto do ponto de vista agrário, os fazendeiros preferiram os imigrantes italianos, né? Para desenvolver especialmente o trabalho nas lavouras de café do Oeste Paulista, como também do ponto de vista urbano, as indústrias, enfim, exigiam, preferiam também o trabalhador imigrante, não só porque possuía já uma experiência lá no mercado europeu, mas evidentemente também possuía um traço discriminatório, né? Então percebam que o negro ficou numa espécie de vácuo, né? Ele já não era mais um trabalhador escravo,
mas ele também não conseguia ser assalariado nem na fazenda onde ele trabalhava, de onde ele foi mandado embora, e quando ele chega às cidades ele também não consegue encontrar postos de trabalho minimamente decentes, né? E isso também ajuda a gente a explicar muito as configurações das nossas grandes cidades, como a gente consegue encontrar um reduto branco muito forte nas regiões centrais e mais privilegiadas, enquanto a população negra foi sendo, digamos, arrastada, né, apartada para as vilas marginalizadas dos grandes centros. Tá? Este é um pecado que a República cometeu. Então, quer dizer, ela não conseguiu corrigir este erro justamente porque não foi feita uma transição paulatina entre o trabalho escravo e o trabalho assalariado. Né? A gente finalizou o escravo e o negro serviu até aqui, e quando iniciou-se o trabalho assalariado, o negro não conseguiu ocupar essas vagas. Tá? E a desigualdade, então, para o Nelson Werneck Sodré, acaba sendo o resultado da atuação do próprio Estado. Né? Porque na medida em que o Estado brasileiro, agora republicano, não consegue desfazer essas deformações, essas distorções, a gente parte do princípio, portanto, de que o Estado foi conivente, de que o Estado foi omisso na questão da democratização racial no Brasil. Tá? Lembrando, isso não é trivial, não é um fruto do acaso que o Estado acaba não contemplando essa mudança. Como os representantes do Estado representavam os interesses daquela sociedade classista, esta sociedade classista não poderia deixar de existir, porque as mudanças mais significativas só acontecem por meio da política. Nessas ilusões de salvacionismo, de salvador da pátria, de mitos que muitas vezes a gente tende a criar para nos redimir de erros do passado, na verdade quem resolve mesmo os nossos problemas, ou quem deveria resolver, quem tem a possibilidade de resolver, é a política. Né? Mas como também as nossas escolhas muitas vezes são equivocadas, as pessoas que são levadas ao poder por intermédio do voto acabam muitas vezes jogando contra os interesses dessas pessoas que conduzem esses grupos ao poder. Tá? Então, este é o Nelson Werneck Sodré. E aí a gente vem então para a parte final do texto, que é os 4 eixos da teoria do professor Humberto, que é o autor deste texto, para o racismo estrutural no Brasil. Né? Então, o professor Humberto vai deixar claro, né, que não existe na espécie humana diferenciação entre raças. Tá? É sempre importante deixar claro isso. É diferente do que acontece com outros animais. Então, por exemplo, na espécie, entre os cachorros existem várias raças, entre os gatos existem várias raças, entre os seres humanos não existem várias raças. Né? O ser humano é uma espécie que não se distingue por raças. Este é um ponto, do ponto de vista biológico. Porém, do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista cultural, essa diferenciação existe. Né? Para nossa tristeza, e não faz muito tempo isso, final do século XIX, começo do século XX, a questão racial, né? Ou seja, o racismo tinha status científico. Né? Eu prefiro até dizer que era um status cientificista. Então, quer dizer, houve num dado momento o uso da ciência para sustentar que uma determinada etnia era superior à outra. Né? E como isso, numa ciência séria, não pode ser sustentado, a gente chama isso então de cientificismo, né? Que é quando a ciência serve de instrumento para interesses políticos, econômicos, como foi neste caso. Né? Então, quer dizer, quem inaugura a ideia de raça é justamente essas teorias raciais, que durante muito tempo, como eu já disse a vocês, tiveram status científicos. Né? Status científico, que é bastante preocupante.
Mas é preciso, então, ainda falar em raça e, consequentemente, em racismo, porque do ponto de vista, então, histórico, cultural, social, psicológico, ontológico, isso ainda persiste, né? Embora do ponto biológico isso não se sustente. Então não há na biologia humana nenhuma distinção entre brancos e negros, né? Só vai haver no fenótipo, evidentemente, né? Pessoas com menos melanina e pessoas com mais melanina. Fora isso, mais nada. Tá? E aí, então, o professor Humberto vai traçar os 4 alicerces baseados nos 4 autores que ele acaba estudando. Né? Então, o primeiro alicerce, o papel do africano na formação do Brasil. Então, quer dizer, o africano não foi trazido ao Brasil para povoar o país, para trazer para o país a sua cultura, e não foi trazido, né? Ele não foi importado para o Brasil para que ele pudesse desenvolver a sua mentalidade empreendedora, não foi com nenhum desses objetivos, senão com a finalidade de servir de escravo, de servir como objeto de um sistema capitalista bastante perverso. Né? Então, primeiro alicerce. O segundo alicerce, a ingerência do Estado nas práticas escravistas. Então, quer dizer, o Estado brasileiro, mesmo depois que ele de fato se tornou brasileiro com a proclamação, primeiro com a proclamação da independência e depois com a proclamação da República. Em nenhum desses momentos, tirando tempos mais recentes, o Estado brasileiro se preocupou em romper com essa estrutura escravista. Então isto, claro, impõe ao Estado brasileiro uma culpa considerável. Né? Este é o segundo ponto. O terceiro alicerce, economia colonial segregadora. Tá? Então, a gente sempre teve a distinção entre um grupo muito pequeno que detinha a riqueza do país com um grupo muito grande que não tinha riqueza nenhuma. Né? E isso, evidentemente, continua produzindo efeitos nos dias de hoje. Tá? Economia colonial segregadora, a estrutura desta economia acabou não sofrendo muitas modificações dos tempos de colônia para os momentos atuais. E o quarto alicerce, né? Não houve qualquer projeto de inclusão por parte do Estado. Então, de novo, aí a participação do Estado ou a não participação do Estado numa política de democratização racial no Brasil. Tá? Racismo como fundamento ou consequência do escravismo, como eu já afirmei, né? Então, os dois primeiros autores, o Gorender e o Moura, defendem que o escravismo sustenta o capitalismo no Brasil, enquanto que o Caio Prado Júnior e o Nelson Werneck Sodré vão dizer que o escravismo é uma consequência deste modo de produção capitalista no Brasil. O fato é que, de um jeito ou de outro, o capitalismo tem papel central, neste caso muito prejudicial, para o surgimento, a radicalização e a perpetuação do racismo no território brasileiro. Aí a gente tem o quê? Né? Como medidas que a gente pode identificar para não dizer que o Estado nunca fez nada. Por exemplo, a política de cotas, que não data de muito tempo, isso não tem mais de 30 anos. Né? Lembrando que a história que a gente está tratando aqui começou em 1500, ou seja, ela tem 520 anos, mas desses 520 anos, talvez 20, 30 no máximo, dedicados a uma política de reparação que é muito pequena ainda perto do que se deveria fazer. Né? E mesmo a própria política de cotas deveria ainda ser mais ampla. Que tenta, de alguma maneira, corrigir, né? Enfim, mitigar efeitos daqueles tempos que são tão antigos, mas que ainda provocam consequências bastante presentes no Brasil de hoje. Tá? Por outro lado, o Estado também contribui para que o racismo estrutural se prolongue. Né? Aí o exemplo que ele vai trazer, que o Humberto vai trazer para a gente, são dois, na verdade. A repressão policial. Então, quer dizer, a violência policial quase sempre faz como vítima negros, pobres, moradores de periferia e, em boa parte das vezes, sendo inocentes. Né? E convenhamos, mesmo que não sejam, mesmo que não fossem, mereceriam o devido processo legal jurídico. Né? Se cometem um ato ilícito, devem ser presos, levados a julgamento, com direito à ampla defesa,
e só assim verificada a culpa ou a inocência desses suspeitos, né? O problema é que no Brasil isso não acontece. Então, quer dizer, a violência policial se debruça sobre a população negra, mas quando é um ato de infração produzido por um branco, a conduta policial e até jurídica, é importante que isso fique claro, costuma ser também diferente, né? O que prova que o racismo está nas instituições, perpassa as instituições e, infelizmente, né, quer dizer, como já era ruim, pode ficar pior, acaba transgredindo, então, e se tornando estrutural. O outro problema que também é institucional é que os negros continuam encontrando dificuldade, embora paulatinamente consigam fazer, de ocupar cargos nas instâncias de poder, né? Então, quer dizer, há prefeitos negros? Há vereadores negros? Há deputados, senadores? Há, mas são poucos, né? Se a gente pegar o contingente total da política brasileira, ainda a gente vai ver que existe um número muito escasso de representantes negros nos cargos da política brasileira e nos outros também, né? Se você pegar mesmo dentro da universidade, quantos professores negros você tem? Dentro do aparato judicial, quantos juízes, quantos promotores, quantos defensores públicos negros a gente tem? Muito pouco, né? Você vai para o âmbito cultural, né? Dentro numa plateia de teatro, numa sala de cinema, que é uma manifestação artística até mais democratizada. Quer dizer, quantos negros? Tome um tempo seu, quando a gente voltar ao convívio social, e repare, né, no bar onde eu vou, o bar ainda é um espaço mais popular, mas no restaurante onde eu vou, na balada onde eu vou, no cinema onde eu vou, no teatro onde eu vou, quantos negros, né? Eu não precisa nem propagar isso, mas, né, consigo mesmo ali numa reflexão interna, tentar notar como essas disparidades ainda são muito presentes, justamente em função de todo esse passado que a gente tem relatado desde os primeiros textos da disciplina. Tá? Então, e aí, para fechar, a gente tem o racismo como elemento que transcende as instituições. Como eu falei, né, o racismo permeia as instituições, mas as transcende, né? Fazendo com que o racismo estrutural esteja encalacrado na nossa existência, a ponto da gente muitas vezes se manifestar de forma racista, agir de forma racista e não conseguir identificar ou negar que agiu, que se comportou de forma racista, tá certo? Então eu faço de novo o convite a vocês para que vocês busquem a entrevista. Eu vou compartilhar no AVA, no Google Sala de Aula, a entrevista que o professor Silvio de Almeida deu para o Roda Viva. O professor Silvio de Almeida tem dado várias outras entrevistas que vocês podem acompanhar pelo YouTube. Há vídeos, né, de palestras do professor Silvio tratando dessa questão e que certamente vão ajudar não só a vocês como a mim também a entender melhor do que se trata o racismo estrutural, quais são as suas características e o que a gente precisa fazer para poder superar esse momento, tá certo? Então, o próximo vídeo nosso vai continuar trabalhando essas questões, né, esses vícios sociais da sociedade brasileira. A gente ainda tem mais 2 textos para abordar dentro da unidade 2 que trabalha então a questão dos costumes, né? A gente vai continuar trabalhando a questão étnica, a questão racial do Brasil, porque ela é, como a gente já mencionou, estrutural, mas certamente este texto que a gente acabou de estudar e os próximos 2 que a gente ainda vai ver nos ajudam e nos ajudarão a compreender como se dão as outras formas de discriminação, né, como homofobia e misoginia. É isso.